é a santificação. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Santifica-os na verdade. Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Emmanuel comenta: não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores, não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos, sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel que o processo a que os discípulos do Cristo passam é chamado de santificação pelo professor. Pois a palavra do próprio Mestre, quando pede a Deus que nos santificasse na verdade, demonstra que a intenção do Cristo era nos dar o refúgio, o apoio necessário para as dores e testemunhos que se seguiriam após o seu desencarne. Emmanuel diz que Jesus rogou ao Pai que santificasse os seus discípulos aqui na terra, mas não pedindo facilidades, regalias, e sim
alertando que passaríamos por intensas perseguições, mas que nunca estaríamos abandonados. Jesus não pede que seus discípulos fiquem encarcerados no prazer em ilhas de privilégios, mas sim que nos santificasse em nossa condição humana. Por isso recebemos elementos purificadores para exercitar a paciência, a compreensão, a caridade, os testemunhos benéficos na terra. Muitas vezes aqueles que seguem a Cristo parecem esmagados por responsabilidades inúmeras. Porém, a palavra do Evangelho é clara. As recompensas do céu estão reservadas àqueles que decidem seguir fielmente ao Cristo. Não haverá recompensa na terra, mas sim o engrandecimento espiritual, a iluminação divina. E mesmo que o Senhor tenha anunciado sacrifícios e sofrimentos, também afirmou que não nos deixaria órfãos. Por isso, somos convocados a interrogatórios humilhantes, atribulados, recebendo golpes e decepções, a incompreensão humana, flagelações neste mundo, mas nunca nos faltaria a sublime inspiração, nem o desamparo tomaria conta de nossas existências. Nunca nos foi negada a esperança ou o reconforto, e sempre os desígnios de Deus agiram em nosso favor. Por isso, muitas vezes parecendo estar nos últimos lugares na terra, somos os primeiros para a cooperação junto ao divino trabalhador, que é Jesus. E mesmo que sejamos encarcerados nas prisões, teremos a companhia de anjos que cantam sobre a glorificação. Carregamos, portanto, cicatrizes dos sinais celestes, tolerando sarcasmos, tolerando a ironia e a perseguição, a tortura muitas vezes, mas servindo de cartas vivas do Evangelho do Cristo. Por isso, depois dessa escalada de engrandecimento espiritual, Emmanuel nos pede, colaboradores do Evangelho, ainda que anônimos e desprezados na terra, saibam que em todos os tempos Jesus nos considera seus amigos, porque dividiu conosco tudo o que conheceu junto ao Pai. Que assim seja.